Todas as quintas-feiras, das 18 às 19 horas, nós nos reunimos para estudar o livro TLC Thinking. E no vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre o capítulo 9, Processo. Vem comigo! Boa noite, pessoal. Para mim é um maior prazer estar aqui junto a vocês todos, né, e agradecer ao Fabiano pela essa oportunidade e esse desafio, né. Esse livro já aborda muito sobre esses temas, né, e aí hoje eu vou tentar usar minha intuição sobre o aspecto do capítulo, né, 9, que também, de certa forma, é abordado, né, por Wishai. E sem mais delongas, então, vamos tocar o baile. Bem, pessoal, então, como falamos, né, o capítulo 9 ele aborda processos e, diante dos processos, ele inicia com uma frase muito pertinente. Né? A definição do processo requer mais do que uma série de passos. Ela exige uma documentação clara dos porquês, comos mais relevantes. Então, essa frase é bem profunda, como toda a teoria da restrição, né, aborda. E eu entendo que os processos eles têm que ser mais associados aos propósitos reais deles, né? Então, os processos são, segundo o Ishai, a espinha dorsal de todas as operações da empresa, a base da escalabilidade, e quando certos e em essência em pontos essenciais da operação, né, ele dá à empresa uma estabilidade, a habilidade de manter a estabilidade enquanto cresce. Então, a associação de processos estáveis traduz em crescimento da empresa. E como ele comenta, né, que o ser humano ele sempre está associado à busca por atalhos, ele comenta de uma forma bem pertinente que os processos tendem a evaporar gradualmente quando nós buscamos atalhos, né? Então, para evitar essa evaporação ou reimplementações onerosas, né, voltar a pontos que já foram trilhados, caminhos que já foram trilhados e já buscamos o conhecimento, as empresas gastam muita energia nos acompanhamentos dos processos. Ele faz uma menção às concessionárias, né, de carros, que gastam e enfatizam muito os treinamentos dos seus vendedores para tentar promover a satisfação do cliente, diminuir a rotatividade, né, e assim manter o negócio. Então, na busca também por um ponto bem pertinente que é a melhoria contínua, o Ishai aborda que os processos existentes eles têm que ser contestados, né? Está associado um pouco ao princípio da teoria, que é revisitar os pressupostos, né? E encontrar os pressupostos falsos. Por quê? Toda mudança na realidade do negócio, ela determina também mudanças nos processos da organização. E o desafio, então, das organizações é seguir o manual e reescrever partes dele simultaneamente. Nada mais é que ele faz um bordão bem pertinente, que é seguir o figurino, né, enquanto o bonde está andando. O desafio é melhorar, mas não perder o que já se conquistou. Um exemplo que ele dá sobre seguir os processos, né, a risco e cegamente vem da Guerra Civil Americana, onde o perigo, eu traduzi como o perigo de não avaliar os resultados, né, e só seguir os processos. A Guerra Americana, ela teve impactos gigantescos, né,
para a nação americana, onde foi a guerra que mais matou, cerca de 750 mil soldados, onde a taxa de mortalidade ficou em torno de 10% dos homens entre 20 e 45 anos norte-americanos e 30% dos homens brancos sulistas entre 18 e 40 anos. E tudo isso advém de uma característica de uma nova tecnologia, né, que é o rifle. Então, os generais tinham conhecimento baseado em outras guerras, né, suas experiências vividas e também o treinamento formal, de perfilar todos os seus a sua tropa lado a lado em uma marcha cadenciada, não tão rápida, né, a fim de que, em momentos anteriores, onde os rifles eram pouco precisos e de demora de recarregagem, né, esse método, essa tática, era bem eficiente. Porém, então, seguindo o treinamento formal e as experiências que eles tiveram da Guerra do México, né, e outras guerras, eles continuaram promovendo essa tática. Porém, a tática virou obsoleta, uma vez que chegou novas tecnologias, né, que foram rifles com um perfil de recarregagem mais rápido e mais precisos. Isso foi devastador para a estratégia que esses generais adotaram, né? Então, para a gente associar, eu fiz leve associação aqui com uma metodologia que nós já conhecemos, né? Acredito que todos, o PDCA, que é o planejou, executou, mas checar, que é validar os resultados que foram encontrados baseado na estratégia a tempo, foi crucial para essa discrepância de mortes e resultados, né? Então, o acompanhamento é crucial para o sucesso. Então, seguir o processo cegamente é muito arriscado, né? Sem estar associando ao resultado, ele pode promover consequências catastróficas. É a mesma coisa que eu tentei associar lavar o carro todos os dias, todos os finais de semana, sem ver a previsão do tempo, né? A gente tem um processo estável, planejado, tudo ok, mas não está vendo a atmosfera em que estamos vivendo, né? A realidade que estamos vivendo. Então, só aplicando. Isso é muito arriscado. Então, o Dr. Goddard faz uma menção sobre quais os processos devem ser mantidos sem nenhum desvio e quais que devem ser desafiados, né, para promover uma melhoria contínua. E, para mim, ele associa a profundidade, né? Qual é realmente a essência desse processo, o que ele traz como resultado e valor agregado. Então, ele comenta sobre a lógica subjacente, que é aquela que não está implícita, não é vista, mas é essencial para entendimento do processo. E também, baseado nessa lógica, né, ele comenta sobre a característica dos acompanhamentos, que nada mais é que a atenção gerencial, né, com checagens e auditorias processuais, né. Porém, sem saber o propósito real e o resultado que deve se gerar do processo, você só vai verificar o método. Claro, associando também a palavra método, que nada mais é que o caminho para o resultado, né? Se qualquer desvio nesse processo pode ocasionar ou resultar em resultados distintos ou não desejados. Então, ele comenta que as lógicas para a documentação de processos, né, ela tem
vamos dizer, duas linhas de racionalização, onde a primeira linha ela está associada à razão pela qual cada processo é necessário, né? A sua real importância. E a segunda linha de lógica está alinhada com a estratégia global do negócio e o valor almejado que ele pretende fornecer, né? Qual é o valor que a estratégia pretende fornecer? Isso deve ser muito bem validado, né? Baseado. Aqui eu tentei associar vários processos, vamos dizer assim, locais, né? Que ele comenta, que são isolados e contradizem a linha, né, o vetor de otimização da organização. E aqui a gente tenta associar processos que estão alinhados, né, numa somatória de vetores, né, vamos dizer assim, sinergéticos e visando a otimização do todo. Então, primeiro, ele quase sempre provoca conflitos, né, baseado na característica dos ótimos locais para cada processo. Enquanto o segundo, ele traz uma harmonia para todo o processo, o sistema. E isso se torna altamente sinergético, essa avaliação, né, sobre a estratégia global do negócio. Então, qual é o que promoveria a maior sinergia, sincronismo com a estratégia proposta, né, e o desempenho do sistema, o da harmonia. Então, pensando em ajudar a melhorar as auditorias processuais, né, o Dr. Golder promoveu e desenvolveu uma ferramenta que se chama Árvore da Estratégia e Tática, onde no topo dessa árvore ele coloca como o nível maior a ser executado, esclarecido é a meta final. Qual é o propósito? O resultado, né? E em níveis abaixo, ele representa os objetivos intermediários, ou seja, as táticas, né? Então, aqui está uma associação onde eles andam lado a lado, né? E qual é o propósito dessa ferramenta? Amarrar as estratégias e os processos-chave da organização, para que haja uma visualização e uma conexão sinergética entre eles, né? Ele sempre comenta também que, para se chegar entre a estratégia e as táticas, vamos dizer assim, mais utilizadas, né, de boas práticas, eles falam de 6 níveis entre a meta e a estratégia. Então, os pensamentos de planejamento estratégico convencionais, né, eles abordam a estratégia como um objetivo mais alto. Porém, e colocam a tática como uma lista de atividades para alcançá-las, né? O Dr. Richard faz um adendo e faz uma diferenciação sobre isso, onde ele comenta que a árvore da estratégia e tática define as estratégias, né, e táticas como pares, caminhando lado a lado, em sinergia. Para uma estratégia baseada em fornecer um novo valor, a construção então dessa árvore é de suma importância, né? Especialmente importante para a visualização do todo. Em cada nível desse pensamento, dessa ferramenta, nós nos perguntamos, né, quando a utilizamos: qual é a nossa estratégia? Qual é o nosso objetivo? Qual é a tática que devemos usar para realizar essa estratégia? Então, em cada folha dessa ferramenta que é utilizada, vem uma esquematização da seguinte forma:
A premissa de necessidade, né? Onde exemplifica que explica a necessidade desse passo à sua estratégia, o passo do processo para a estratégia. A estratégia propriamente dita, que é qual o objetivo ou estado que este passo deseja alcançar, qual é o resultado, a meta. As premissas paralelas, que explica por que a tática alcança a estratégia, né? Quais são as principais premissas para tornar uma tática efetiva. A tática, que é o modo de execução, né, da operação para chegar à meta, à estratégia, para realizar a estratégia. E as premissas de suficiência. Porque existe a necessidade de ir a um nível abaixo e definir outro nível de objetivos intermediários. Qual é o desafio principal em se criar um modo de operação conforme descrito na tática? Então ele levanta aqui também quais serão, vamos dizer, os percalços do caminho, né? O que será enfrentado para se alcançar a estratégia, por consequência, a meta. Então, ele comenta que toda organização, quando quer fornecer um novo valor, né, quando se pretende fornecer um novo valor, a empresa ela se coloca em atmosferas inexploráveis. Ele fala em águas inexploráveis, mas eu prefiro colocar em atmosferas que geralmente a gente pontos mais obscuros, né? E o que acontece com isso? Por quê? Porque as regras básicas ainda não estão muito bem estabelecidas, né, para essa busca. Quais serão as consequências e resultados em todo o decorrer. Então, com esse comentário dele, ele deixa muito explícito, né, a real importância também, ao meu ver, de nós entendermos e abordarmos o planejamento estratégico de uma forma clara, né, e se apegar a ele. Comenta também um pouco sobre a intuição, né? Nada mais é que para usar a intuição de forma a entregar o valor ao negócio de forma mais escalável e com melhor desempenho para isto, é crucial a educação e capacitação do coletivo, né? Conforme o entendimento do indivíduo que tem aquela intuição cresce, privilegia ele, né, porque ele teve a primeira ideia. E aqui ele faz um comentário que é a sinergia de você, a dificuldade de que promovida por você ensinar e capacitar as outras pessoas, né, esse entendimento, né, da estratégia faz com que você se fortifique e comece a entender as estratégias ainda mais. Né? Então é muito, muito pertinente. E aqui, como finalização do capítulo, né, ele faz um comentário sobre um case de sucesso do Karl Marx, né, uma empresa desenvolvida pela Circle City, onde o propósito deles era entrar no mercado especializado de carros usados, né? Era criar um negócio honesto, tendo em vista que esse mercado, por várias barganhas e várias características que desgastam o cliente, ele é sempre visto como um mercado que não era bem quisto, né, pelo consumidor. Então eles vieram com uma estratégia de mudar essa visão sobre o negócio. Então eles adotaram a estratégia utilizando o desenvolvimento de processos únicos, né, que geraram um tempo de adaptação, né. Porém, essa adaptação veio e promoveu, como o Richard comenta, da característica também, eu acho, da abordagem do Dr. Golder,
favorecer a base, né, para o crescimento dessa empresa e a estabilidade exigida para tal crescimento. Então, após a execução da estratégia de forma eficaz, eles se tornaram o maior varejista dos Estados Unidos no mercado de carros usados. Eles hoje têm mais de 100 filiais. Eles entraram para a lista da Fortune 500, né, que isso privilegia e exalta as grandes empresas dos Estados Unidos, e também são consideradas, estão entre as 100 maiores companhias com desejo de se trabalhar, né? Então, aqui é um case bastante peculiar e de sucesso que eles abordaram. Então, aqui, como finalização, eu tentei trazer uma abordagem de uma ferramenta que eu uso, né, no meu dia a dia aqui, que eu associei e vi que tinha uma empatia muito grande com os temas comentados pelo Richard. O processamento, onde você, na verdade, analisa as entradas, né, e saídas de cada processo, porque processo é isso, entrada de recursos, transformação e saída de um resultado, de um produto ou de um serviço. E aqui eu abordo um pouco sobre os principais fornecedores, os principais insumos, quais são os recursos adjacentes, né, como recursos que envolvem o RH, recursos que envolvem a tecnologia, quais são as documentações pertinentes a esse processo, que é um tema que ele coloca, qual é o propósito desse processo, com a finalização e suas melhorias, né? Como ele está associado à estratégia da empresa através dos indicadores-chave que ele, por consequência, impacta, e quais são os controles e acompanhamentos que esse processo deve gerar, né? Ou devem ser submetidos, né? O que ele deve entregar como valor. E, claro, quais são os clientes que ele fornece o seu produto, né? Então, como fechamento, eu acho que o tema do capítulo processo, ele é um marco para empresas, as organizações, no sentido de todo processo estável promove melhoria, né? Nenhum processo que tem documentações falhas, um desenho mal definido, pode te propor um ganho significativo sobre ele, né? Então, o primeiro passo para pensar em um ganho significativo sobre qualquer processo é estabilizá-lo, né? E, claro, levantar constantemente seus pressupostos, porque isso está intimamente envolvido com a melhoria contínua, né? Então, vem de encontro muito com os princípios do Goldrich. E, pessoal, eu gostaria de agradecer. Eu acho que eu espero ter contribuído com alguma linha de pensamento, e agora eu passo a bola de novo para o Fabiano. Obrigado, Fabiano. I'm so proud of you and I just want to share the love. I'm so proud of you and I just want to share the love.